Eu estava vendo isso daqui, aí eu falei, é interessante porque é uma coisa que eu tinha tratado em aulas anteriores, se eu não me engano, no início, né, da disciplina de reservatório, que é justamente o fluxo de caixa. É lógico que a proposta da disciplina não é tratar de análise econômica, né? Daí é uma disciplina à parte, né? Análise econômica de projetos. Mas só para vocês entenderem, né? Essa notícia aí acho que tem 2 dias, se eu não me engano, que é a Petrobras anuncia nova descoberta de hidrocarbonetos no pré-sal na bacia de Campos, né? Então só para vocês entenderem aqui, não é? Então o que que é bacia de Campos, o que que é bacia de Santos, né? Então pra vocês verem que o limite, não é? Fica aqui justamente próximo da linha que tem Arraial do Cabo como referência. Então esse bloco do pré-sal, a Petrobras é detentora, ela é operadora, né, com 50% de participação, e tem a British Petroleum também, que é outra gigante aí global da área de petróleo, que também tem os outros 50%. Se eu não me engano, também tem uma outra empresa aí. Eu não tenho certeza se a British é 50% não. Eu tinha visto em outra fonte que a participação dela um pouco menor. Mas aí teria que ver esse consórcio, né, que é muito comum aí quando se trata em exploração de petróleo devido ao alto risco. Só que, para vocês terem uma ideia, a Petrobras adquiriu, né, junto aí com as parceiras do consórcio, em 2017 foi adquirido esse bloco, tá? Esse lote, esse polígono aí, né? Tá vendo essa região aqui? É que nem imagina, vamos fazer uma analogia bem simples, né? É que nem lote de terreno, quando está sendo feito um novo condomínio, né? Por exemplo, o que teve aí próximo do IFE, se eu não me engano, o Alphaville, não é? Você compra o lote e aí tem aqueles que compram para investir na expectativa de que aquela região se valorize ao longo do tempo. E aqui o princípio econômico não é muito distinto disso, né? Mas da mesma forma que um condomínio, quando você compra, não tem casa nenhuma, numa região um pouco mais afastada, tem a chance de não se valorizar, aqui também. Você pode comprar esse bloco, ele tem a chance de simplesmente não ser viável economicamente. Então, para você ver, esse primeiro poço ali, né, que mostrou a viabilidade foi agora, 2022. O bloco foi adquirido em 2017. O que eu quero mostrar para vocês? Que por exemplo, aumentar a produção de petróleo com novas descobertas não é uma coisa que acontece de uma semana para outra, de um dia para outra. Leva anos, mesmo se tratando de empresas estatais, privadas, elas juntas para viabilizar o negócio, né? Então leva muito tempo. Então ele está falando de duas empresas gigantes, né? Se eu não me engano aí tá no grupo aí entre as 5 maiores do mundo, com uma expertise enorme. A Petrobras nem se fala, né? Quando se fala de pré-sal é Petrobras, ou seja, todo o know-how, todo o corpo técnico, um ambiente regulatório, a empresa do país, ou seja, juridicamente tudo respaldado, não é? Tudo para que tenha uma fluidez boa, não é? E levou 5 anos. Mesmo assim, ainda tá na fase inicial, não é? O nome da formação, né, é o Alto de Cabo Frio Central Noroeste. Então, só para vocês terem ideia, a nível de geologia, não é? Ela foi, esse é o nome da formação, não é? Então, só para vocês entenderem o quão relevante geograficamente é a região onde vocês moram para a indústria do petróleo brasileira, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Então, o que faz sentido, o aeroporto de Cabo Frio, ele atende principalmente, né, a principal receita do aeroporto de Cabo Frio é atender a indústria do petróleo, logisticamente, principalmente, trazendo equipamentos, por exemplo, tinha voo Houston-Cabo Frio, né? Houston, a capital dos Estados Unidos, lá no que diz respeito a petróleo, né? Então é para trazer árvores de Natal, equipamentos, dentre outras coisas, tá? Então eu achei relevante trazer isso daqui. Os limites estaduais, bacias sedimentares, né? Então aqui, olha, tudo para vocês entenderem.
Isso daqui eu achei, eu já tinha mostrado isso para vocês, só que era um fluxo de caixa mais simples, né? Ele não era tão detalhado. Aí eu encontrei essa ilustração, eu achei bem bacana trazer. Resumidamente, né? Existem dois tipos de custos, que é o CAPEX e OPEX. CAPEX é o custo de aquisição de determinado bem. Vamos botar, por exemplo, o carro. Tá? Uma coisa é você ter o carro, você comprar o carro. Outra coisa é você manter o carro. Né? Então, para manter o carro, primeiro, IPVA. Né? Segundo, né? É bom você ter um seguro, embora seja facultativo, não seja obrigatório. Aí você vai ter pneu a cada 10 ou 15 mil quilômetros rodados, trocar pneu, é recomendado. Manutenção preventiva, aí dependendo do modelo, se é novo, seminovo, aí vai depender do ano e tal, mas mais ou menos nessa ordem também, a cada 20 mil, e você está fazendo aí uma manutenção preventiva, troca de óleo, né, combustível, aí entra multa, estacionamento, se você não tem garagem, vai ter que pagar garagem. Então isso tudo são custos operacionais de se ter um veículo, tá? Então, se ter um veículo popular hoje usado, em média, para vocês terem referência, de alguém que, por exemplo, da época que eu fazia o trânsito Macaé-Cabo Frio, né? E isso lá em 2018, 2019. Meu custo anual não ficava, meu custo operacional, meu OPEX, para manter o carro em dia, com seguro, com tudo certinho, né? Ele não me saía por menos de 12 mil por ano. Né? Isso é o custo operacional do carro naquele contexto, não agora com a alta de combustíveis. Então imagina aí, os combustíveis subiram 50%, tudo subiu, inflacionou. Então imagina aí que manter um carro usado aí, com mais de 10 anos de uso, hoje você vai gastar aí qualquer coisa próximo de uns 17, 18 mil reais, se não 20 mil reais. Tá? Isso para você ter um carro em dia. Tá? Então estou fazendo essa analogia. Então reparem que esse primeiro tempo aqui, esse campo de Cabo Frio, ele está aqui nessa fase. Tá? Ó, estudos geológicos, sísmicos, aqui ele está no início do projeto de engenharia. Tá? Ou seja, tudo que está aqui para baixo é dinheiro que sai, tá? É custo. Tudo aqui é receita. Então aqui é a partir do momento que ele começa a produzir. Tá vendo? Então a produção de óleo aqui. Então, esse daqui são azul escuro, são as receitas geradas, tá? Aqui a parte de baixo, de amarelo, nós temos as taxas, né, os impostos, os royalties pagos. Aqui o custo operacional é o processamento de fluido, a eletricidade, para você manter a plataforma, tá? Então, para você manter a plataforma aqui, essa parte de laranja aqui mais escuro, né? Acho que isso é uma laranja. O amarelo são os impostos e royalties, tá? Aqui é a receita gerada, então você descontando a receita gerada, né, menos é, todos esses custos, fica o lucro, tá? Então o lucro é essa parte aqui esverdeada, tá? Então isso daqui que é o lucro da empresa, só para vocês terem uma ideia. Aqui é o custo de perfuração e de implementação da plataforma, tá? O custo da estrutura fixa, né? Árvore de Natal, BOP, esses equipamentos que... BOP não, porque ele acaba saindo, né? Mas a árvore de Natal fica. E aqui são os custos de licença, aquisição do campo, a avaliação, tá? A parte de estudo geológico, tá? Então a fase de pré-desenvolvimento e a fase de desenvolvimento e produção, tá? Então só para vocês entenderem, isso daqui, ó, é o fluxo de caixa, né? O cash flow em função do tempo. E aqui por último o custo de abandono. Abandonar é caro também. Né? É o que chama de a parte de descomissionamento. É justamente você desinstalar, né? Toda essa estrutura que foi feita aqui, ó, nessa fase de desenvolvimento de engenharia. Então aqui exploração, desenvolvimento, produção, abandono, tá? Então ficou claro isso daqui para vocês? Tá? Então vocês verem aquele campo que eu mostrei para vocês ali do pré-sal, ele está aqui, ó, no início
ele está aqui nessa parte ainda, né? Está começando a comprovar algumas descobertas, tem que ser feito mais algumas análises para você poder entender e montar uma estrutura, tá? Então isso tudo aqui a gente já viu. Passando aqui. Já viu os tipos de porosidade, tipos de permeabilidade, pressão capilar, molhabilidade, mobilidade. Já vimos o comportamento das fases, substância simples, substância composta. Vimos o diagrama de fases, que é essa representação gráfica que vai mostrar qual é o comportamento da mistura de hidrocarbonetos. Nós vimos que tem o reservatório de óleo, que é o óleo de alta contração, de baixa contração, reservatório de gás úmido, gás seco, gás retrógrado, as terminologias básicas, né, a RGO, RAO, RGL, BSW, fator volume de formação do gás, fator volume de formação do óleo, né, que aí no caso a gente está falando sempre do mesmo fluido, né, o volume ocupado por ele em condições de reservatório, dividido pelo mesmo gás, né, e o volume ocupado por ele em condições de superfície, tá? E a razão de solubilidade, aí o fator volume de formação do gás é o BG, né? É o B maiúsculo, G minúsculo. Fator volume de formação do óleo é o B maiúsculo e o O minúsculo. E a razão de solubilidade é o RS, né? Que é o volume de gás dissolvido, né? Dividido pelo volume do óleo a ser obtido na mistura. Aí a gente já tratou sobre esses aspectos também. A gente entendeu o que é gás dissolvido, gás associado. A gente viu o PVZNRT, né? Isso daí é importante a gente saber para poder prever justamente qual é o comportamento volumétrico dos fluidos. Isso é importante na fase de desenvolvimento e dimensionamento, melhor dizendo, né? A fase de dimensionamento das estruturas de engenharia, tanto da plataforma, capacidade de armazenamento, dos oleodutos, gasodutos ou polidutos, né? A gente pode estar transportando aí mais de um fluido. Aqui a fórmula do BO, né, que é o volume do óleo mais o gás dissolvido, volume ali sobre o volume do óleo, condições standard. Aqui a gente viu como é que a curva, né, do fator volume de formação se comporta, do gás, esses exemplos. Aqui a gente viu que os dois são medidos em condição standard, diferentemente do BO e BG, né, que um é condição de reservatório sobre a condição standard. Aqui ambos estão em condições standard, ou seja, o que é condição padrão? Condição de linha de vida, essa condição de 1 atm e 20 graus Celsius, tá? Tanto o numerador quanto o denominador estão nesse contexto. E aqui o comportamento da curva, né? Aqui eu não lembro agora se... Ah, tá, a gente viu isso daqui, volume original, recuperável, fator de recuperação. Aí a gente viu aqui também o N e o G, né? N tá quando está se tratando de óleo produzido, tá? Que é o NP normalmente, né? Nzão, N maiúsculo e o P minúsculo. A gente fala óleo produzido. Então aqui ele leva em consideração alguns quesitos, né, para o método volumétrico, os dados utilizados sísmica, mapas estruturais, mapas isopacos, porosidade, saturação, perfilagem, fator volume de formação, análise PVT. Aí, aqui, se eu não me engano, a gente não entrou isso. A gente não entrou nessa parte, que são os mecanismos de produção. Então, gente, mecanismos de produção, isso levando sempre em consideração o reservatório, tá? A gente ainda não está na parte de engenharia, né? Então, isso daqui, existem essas possibilidades. As principais são o mecanismo de gás em solução, o mecanismo de capa de gás em fluxo d'água. Então, o que é isso? É justamente o que está dando energia para o fluido, tá? Então, o que faz com que o óleo chegue na superfície? É claro que eu estou, nesse primeiro contexto, né, de explicação, eu estou pressupondo que o meu reservatório ele tem uma energia natural, ele tem uma capacidade energética primária que vai possibilitar a produção
do fluido que está contido nessa minha rocha reservatória. Esse é o contexto, tá? E o que está dando energia nesse fluido para ele vencer todas as perdas de cargas impostas pelo sistema e chegar lá na superfície, né? É o gás em solução? É uma capa de gás, né? Ou é o influxo d'água, tá? Ou até mesmo a segregação gravitacional. Aí depende do autor, né? Para mim, a segregação gravitacional ela atua, tá implícito, né? Que ela atua em todos os outros mecanismos e não necessariamente eu trato ela como um mecanismo de produção. Mas, enfim, tem alguns autores que consideram isso, mas é importante a gente saber que a água é mais densa do que o óleo, então ela tende a ficar na base do reservatório por segregação gravitacional, né? O óleo, né, é menos denso do que a água, logo ele vai ficar sobre a água, né, acima da água. E o gás vai ficar acima do óleo, tá? Então gás no topo, óleo no meio, água na base, tá? Então quando essa energia vem da base, ou seja, da água, a água que está empurrando, tá, o fluido, a gente fala que é um mecanismo de fluxo d'água. Esse é o mais eficaz, tá? Taxas aí de produtividade da ordem de 70%. Quando é o mecanismo de gás em solução, a performance dele acaba caindo um pouco. E de capa de gás também. O gás em solução é justamente aquele que na condição de reservatório ele está na fase líquida, só que conforme você vai despressurizando, conforme o óleo vai subindo, né, ele vai perdendo pressão e esse gás que ele estava na fase líquida acaba se gasificando, mudando de fase. Isso é gás em solução. E a capa de gás é em condições de reservatório, lá no topo do reservatório você já tem um gás, tá? Então a pergunta é, o que está dando energia a esse reservatório? Então ele precisa vencer a resistência dos canais porosos, tais como estrangulamento, tortuosidade, e a produção ocorre descompressão do reservatório, expansão dos fluidos, contração do volume poroso. Lembra lá da compressibilidade efetiva da formação? Foi, acho que é o primeiro conceito que a gente viu aqui na disciplina, né? Deslocamento de fluido para o interior do reservatório e invasão por um aquífero, tá? Então é tudo que eu falei aí pontuado. Então, em muitos casos, verifica-se que dois desses mecanismos, ou mesmo os quatro, podem atuar simultaneamente, tá? É um método, é um mecanismo de produção combinado. Isso é muito comum, tá? Dificilmente a gente vai ter só um método atuando ali. Provavelmente vai ter dois ou mais, né? Ou todos eles. O efeito da segregação gravitacional é responsável pela melhoria do desempenho dos mecanismos de produção. A gravidade faz com que ocorra a segregação de fluidos. Então vamos lá, começando pelo mecanismo de. Deixa eu ver se tem alguma ilustração aqui. De cara. Ah, tem aqui no final. Tá. Então vamos primeiro tratar do conceito, né? Então, situação de um reservatório predominantemente composto por óleo, né? Fronteiras isolantes impedindo penetração de fluidos externos, no caso. Após o início da produção, a pressão interna cai, né? Ou seja, os poros vão acabar diminuindo. Então, quando a gente tem uma queda de pressão interna do reservatório, é, numa ordem assim relevante, né? Então pressupõe que ali tem muito gás dissolvido, porque o óleo, o poço, ele está perturbando aquele meio, né? Ele é uma ferramenta de descompressão daquele meio permoporoso com fluidos, né? Saturando aquele meio permoporoso. Então, ao colocar um poço, a gente está despressurizando. Se essa queda de pressão, né, da pressão inicial do reservatório for muito abrupta, então provavelmente a gente está falando do mecanismo de gás em solução, porque uma válvula de escape de pressão ali já permitiu uma queda relevante, né? E com isso a variação do volume poroso. Vocês lembram lá daquele conceito de variação fracional? Então, capacidade de armazenamento diminui, tá? Então os fluidos vão expandir, tá? Então a partir do momento que os poros diminuem, né, o volume de espaço vazio está diminuindo. Então aí você de certa forma tem uma
uma compensação de pressões acontecendo, já que os fluidos vão ser comprimidos, né? Já que o volume está diminuindo, né? Imagina, está com o reservatório como se fosse o cômodo que vocês estão aí. Então, quanto mais fluido você vai tirando, esse cômodo, né, vai diminuindo, tá? Então é isso que acontece. Então a pressão decai e os poros diminuem. É isso. É como se cada óleo que você vai tirando, o reservatório vai diminuindo a nível de volume. É claro que isso acontece numa escala milimétrica, tá? Sequência favorece a produção, mas o reservatório depleta. Então, depletar é justamente o reservatório ir perdendo essa capacidade de produção de óleo. Então, daqui a pouco ele vai precisar de uma suplementação energética, que é aí que entra a disciplina do segundo semestre de elevação artificial. Então, aqui nós vamos ter uma queda de pressão, né, uma vaporização e expansão do gás. Tá? O mecanismo de gás de solução entra em ação, né, botei ele entre. Né? O gás muito mais expansível que líquido. Expansão locomove o óleo, a produção de gás aumenta. Tá? Isso aqui é uma primeira característica. O gás passa a ser produzido com óleo, é o ponto fraco. Então, o T0, né, no momento zero, as bolhas dispersas em meio líquido. Tá? Aí, com a variação do tempo, né, a formação de gases contínua. O gás escoa pelo meio poroso e é produzido com o óleo. A produção vem da expansão do gás. Né? Então, se o gás é produzido, a energia do reservatório está sendo drenada. Então, esse que é o problema do gás dissolvido. Então, é ele que está energizando o óleo e faz com que ele suba, só que ele também sai do reservatório. Então, da mesma forma que ele está sendo meu mecanismo de produção, ou seja, está sendo meu agente que está carregando, né, vamos botar dessa forma, o óleo lá para a superfície, ele também está saindo do reservatório. Eu estou perdendo ele. Ele é finito. Ele não é infinito, esse gás em solução. Então vai chegar no momento que a produção do óleo vai começar a decair, vai começar a ser inviável economicamente. A partir desse momento, eu posso pensar num poço injetor de gás, por exemplo. Tá? O gás começa a ser produzido muito cedo, esgotamento rápido da energia do reservatório. Tá? Esse é um dos reservatórios que precisam de uma intervenção mais rápida, né? É onde a surgência, né? Essa energia natural dura menos tempo. Tá? Só para vocês terem como referência. Então aqui, olha, como que ele fica a representação gráfica dele, né? Então, reservatório fechado, que não tem a camada de gás apreciável, nem aquífero de tamanho significante. Então, aqui essa é a consideração. É como eu falei para vocês, ele pode ser combinado. Então, aqui, olha, vamos colocar que esse aquífero, ele não tem relevância, tá? E o reservatório está fechado, tá? E que a quantidade desse gás é apreciável. Então, olha, as condições originais, tá, seria essa daqui. E quando aqui ele já está 50% depletado, tá? Ou seja, aqui o poços produtores, aqui o óleo, né, já predominantemente óleo, e aqui eu já começo a ter gás, né? Então, olha o que acontece aqui. Então, olha, nós temos três curvas aqui. Então, essa daqui, essa primeira, é a vazão de óleo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, essa daqui tracejada é a vazão de óleo. Então, o que acontece com a vazão de óleo em função do tempo? Tá? Tem uma diminuição, uma queda. Tá? Então, aqui uma redução da vazão de óleo em função do tempo. Tá? Olha o que acontece com a pressão também do reservatório. Tá? Ela diminui drasticamente. Ela tem um intervalo de tempo aqui, olha, em pouco tempo você chega a patamares aqui, olha esse intervalo de tempo, né? Olha esse delta T aqui. Então aqui no espaço de tempo muito curto, você tem uma depressão acentuadíssima, não é? E sim, Miguel, boa pergunta. Por que a RGO sobe desse jeito?
É justamente por conta disso. Lembra que o gás ele estava em solução, ou seja, em solução líquida. Então ele não está numa quantidade desprendida. Ele ainda não é uma fase única, tá? Então, conforme eu vou produzindo, a pressão vai diminuindo, vai favorecendo o volume de gás, tá? Então, aqui, nesse momento aqui, onde nós temos aqui uma queda da pressão muito acentuada, tá vendo? Que olha que coincide, o pico de produção de gás, né, o início do pico aqui, ele vai coincidir justamente nesse trecho que eu tinha marcado de maior queda da pressão, tá? Então, como a pressão no reservatório diminuiu, ela favoreceu com que o gás que estava em solução ele forme uma capa de gás, uma fase desprendida, tá? Então, o gás vai passar a ter preferência no fluxo, vai deixar o óleo para trás e vai deixar de arrastar o óleo para cima. Ele vai embora, vai ser produzido e o óleo fica para trás. Então, o que é a RGO elevada? Justamente o volume de óleo, desculpa, o volume de gás maior do que o volume de óleo, tá? Então, o que está acontecendo com a vazão de óleo só diminui. E o que aconteceu com esse momento aqui, tá? É o pico da produção de gás. É justamente ali, ele é precedido pela queda abrupta de pressão, tá? Então, isso que está acontecendo. Queda acentuada de pressão, ela vai preceder o pico de produção de gás. Só que como é o gás que carrega, entre várias aspas aqui, tá? O óleo lá pelo poço até chegar na plataforma, não é? De produção, quando ele sai ali, é justamente onde meu óleo ele acaba não conseguindo mais ser produzido. Talvez numa condição econômica já passe a ser inviável, tá? Tendo a necessidade de eu suplementar a energia do reservatório com a injeção de um poço aqui, por exemplo. Eu posso fazer um poço injetor de água. Então, se eu quero injetar água, eu vou procurar justamente a parte do reservatório que está cheia de água e vou injetar água aqui, tá? Ou eu posso converter, por exemplo, né? Eu posso converter esse poço produtor num poço injetor de gás. Né? Eu passo a injetar gás aqui como forma de tentar pressurizar. Ou posso fazer os dois. Posso colocar um poço injetor de água aqui para essa água ir varrendo o reservatório, de certa forma, ela ir pressurizando a base do reservatório, tá? E esse gás aqui, tá? Para que esse poço seja o produtor, tá? Então isso é gerenciamento de reservatório, tá? Então são formas de gerenciar a pressão interna do reservatório para fazer com que ele volte a ter uma produção de óleo que faça sentido, tá? Economicamente. Primeiro, volumetricamente, né? Porque se eu atingir valores de volume suficiente, né, para que a operação se pague, né? O que não pode acontecer é eu gastar mais com injetando água ou gás ou os dois do que o lucro que eu poderia obter, tá? Então, aquele é o mecanismo de gás em solução que a gente estava tratando aqui, tá? Então, ele tem todas essas características que a gente listou. Ele é marcado aí por uma queda de pressão muito acentuada e um pico de RGO, tá? Elevado logo após essa queda acentuada de pressão. Agora vamos falar do mecanismo de capa de gás. Então, esse mecanismo é aquele que, em condições de reservatório, o gás já tem uma fase única. Ele já está lá no topo em formato de gás. Tá? Então, a condição inicial do reservatório não é do gás dissolvido no óleo. Né? Não, é um gás já formando uma fase independente. Tá? Ele já está independente, ele já está em condições de reservatório, ele já é gás. Tá?
Então, olha, a fração de gás acumulada na parte superior do reservatório devido à diferença de densidade. Tá? Ótimo. Então, a produção colocada no óleo, pois fonte de energia está na capa. Então, tá vendo? Aí vai depender da localização do poço. A gente vai ver um pouco mais disso. A redução da pressão, expansão da capa. Ela começa a ocupar volume que era do óleo. Tá? Então, esse ponto aqui é importante. Porque, embora eu tenha uma capa de gás, ou seja, uma fase de gás independente, né? Ela tem uma independência desse óleo e do gás dissolvido em óleo, porque não é porque eu tenho uma capa de gás que eu vou deixar de ter gás dissolvido no óleo, tá? Eu continuo tendo. Tanto que a tendência dessa capa de gás, a tendência dela é ocupar mais espaço dentro do meu reservatório, tá? Primeiro, devido à queda de pressão, o gás vai ficando mais, vamos botar entre aspas, confortável para expandir. Ele vai ocupar mais espaço, porque ele vai estar menos pressurizado. E segundo, devido a esse gás dissolvido no óleo que vai se desprendendo e se juntando à capa de gás. Tá? Então eu tenho, primeiro, uma expansão volumétrica da capa de gás e, segundo, a aglutinação desse gás dissolvido à capa de gás. Tá? Então ela está sendo expandida nessas duas frentes. Expansão da região de gás ocorre sem queda substancial de pressão, tá? Aí eu tenho ela é mais lenta, né? Essa expansão de gás do que o do gás dissolvido. Geralmente a recuperação é entre 20% e 30%, tá? Então aqui eu já tenho uma recuperação maior, já tenho porque esse gás dissolvido ele não vai ter tanta relevância quanto lá no outro método, tá? Porque o reservatório já está em condições favoráveis para o gás ter uma fase independente. Lá no outro reservatório não, ele estava numa condição inicial de pressão do reservatório não favorável, tá? Essa independência da fase única de gás, do topo. Tá? Só que quando ele é perturbado por um poço, ele consegue se dissociar. Tá? Normalmente, tá? Não exclusivamente, sempre há exceções, tá? A gente não tem um aquífero, tá? Relevante nesse tipo aqui. De reservatório, esse tipo de mecanismo de reservatório. Então nós temos aqui a fase oleosa e a capa de gás. Reparem que o poço produtor ele foi instalado justamente aqui no óleo. Não faz sentido eu instalar aqui no gás, até porque é o gás que está dando energia, tá, para o óleo ser produzido. Reparem que ele está falando de mecanismos de produção, ou seja, o que está dando energia para que o óleo, né, qual é o principal fator, qual é a principal componente energética para o óleo chegar na superfície. É disso que a gente está tratando. É o gás dissolvido ou é a capa de gás? Nesse caso, é a capa de gás. Tá? A expansão do gás livre faz com que o declínio de pressão seja retardado. Tá? Então ele vai ser postergado, né? Vai ser retardado. A manutenção de pressão dependerá da quantidade de gás in situ, in loco, tá? O gás ali original. Daí a necessidade de se controlar a produção de gás. Então, a árvore de Natal ela tem uma dessas funções. Não é porque o meu reservatório pode dar, sei lá, 300 mil barris por dia, como é comum a gente ver em mega campos aí, que eu vou botar ele para dar isso tudo. A árvore de Natal ela controla, então a gestão da produção ela passa por aí. Olha, beleza. Se o meu campo ele pode me dar 300 mil barris por dia, eu vou colocar ele talvez para manutenção da pressão dele. Eu vou colocar ele para produzir 200 mil barris por dia, para que ele não perca a energia natural. Porque qual é o custo da energia natural do reservatório? Nenhum. Eu não tenho custo. É claro que eu tive custo para perfurar o poço, todos aqueles custos que eu mostrei lá no fluxo de caixa, logicamente, né? Não saiu de graça também. Mas uma vez que você implementa os poços produtores, você não está tendo custo de suplementação energética, você não está tendo que injetar nada ainda. Então isso é interessante. É interessante desde que o óleo e o gás estejam chegando numa vazão economicamente atrativa. Então eu quero postergar essa condição.
Então, olha a diferença das curvas aqui, pessoal. Olha aqui a RGO, como se comporta. Vocês lembram que lá no mecanismo do gás associado, né, do gás dissolvido, ela tem um pico, né, enorme aqui. Não acontece aqui, tá? Não acontece esse pico da RGO. Então ela é muito mais controlada. Mas olha o que acontece com a pressão também. Eu não tenho uma queda tão abrupta de pressão. E eu também não tenho uma queda tão abrupta da vazão do óleo, em função do tempo, tá? Então entenderam? Esse gráfico aqui ele deixa claro porque que a produção, né, de um mecanismo, o fator de recuperação, né, a quantidade de óleo que eu consigo retirar de um reservatório que tem um mecanismo, a capa de gás, é bem melhor do que o de gás associado, gás em solução. Ficou claro para vocês a diferença desse gráfico aqui para aquele outro gráfico lá? Aqui? Olha lá. Então, ó, pressão foi para a lona rapidinho, tive um pico do gás e o óleo também só desce, só diminui, tá? Aqui não, capa de gás. Tem uma tendência, lógico que no início aqui eu tenho uma condição de pressão maior, né? Você vê que a pressão vai decaindo, a tendência da RGO é sempre aumentar, tá? Inversamente proporcional, a pressão no reservatório cai, tendência da RGO é subir, ou seja, o volume de gás vai aumentar sobre o volume de óleo, lá na produção, tá? Se o volume de gás vai aumentar sobre o volume de óleo, quer dizer que a vazão de óleo diminuiu, tá? Então, interessante esse gráfico para entender justamente isso. Agora falando do mecanismo de fluxo d'água, tá? Então, olha, condição inicial, grande acúmulo de água, aquífero. Nós temos um aquífero relevante na base do reservatório. Produção de óleo, tá? Então ela vai implicar queda de pressão. O volume poroso do aquífero vai diminuir, o volume de água vai expandir, tá? A água invade a região porosa do óleo, empurrando ele. Então, como a água tem uma densidade maior do que o do óleo, a tendência dela é justamente ocupar espaço. A água é muito espaçosa, vamos colocar dessa forma para vocês entenderem. Ela vai querer ocupar mesmo aquele espaço, tá? Porque como eu tô tirando o óleo, eu vou ter uma variação negativa do meu volume poroso, tá? E essa água vai querer ocupar mais espaço, tá? Então ali, ó, a média, o normal é de 30 a 40% de recuperação, podendo chegar a 75%, conforme o tamanho do aquífero. Então vai depender do quão relevante é esse aquífero em relação ao reservatório. Então, pouca produção de gás, a pressão decai lentamente. É de longe o melhor, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que acontece primeiro com a RGO. Tendência de estabilidade, né? Ou até mesmo de cair aqui um pouco. Ela cai ligeiramente, tá? Olha a pressão também. A manutenção da pressão. Então, olha que interessante, né? Então, olha como a água, né, ela é um fluido que faz com que a gente consiga gerenciar melhor a pressão do reservatório. E quanto mais estável for essa pressão do reservatório, melhor para a produção. Porque eu vou trazer estabilidade também para a vazão do óleo. Tá? Só que olha o que acontece com como sempre tem questões negativas, olha a vazão de água. Então, normalmente chega em um momento, tá, que a vazão de água vai aumentando, aumentando e ela ultrapassa a vazão de óleo, tá? Então, esse ponto aqui no tempo, ele tem que ser analisado com cuidado, porque vai depender do valor do petróleo. Ele pode simplesmente, dependendo do valor do barril de petróleo, ele pode inviabilizar o projeto, tá? Quando cruza essa linha, porque aquela água ela acaba ocupando volume na plataforma, tá? Ela acaba tendo um custo que não pode se reverter em lucro, tá? Logo, quando eu passo a ocupar maior parte da plataforma, dos navios aliviadores, né, seja aí do tubo de escoamento, né, dos polidutos, quando ele passa a ser ocupado mais por água,
né? Eu não estou lucrando com essa água. Ela passa a ser um custo, tá? Porque é o custo de armazenamento. Ela não pode ser descartada no oceano, porque ela está impregnada de óleo e de gás, tá? Normalmente a tendência dela é ser reinjetada, tá? Então tem gente que brinca, né, que as empresas de petróleo, no fim das contas, são empresas de água, né? Porque se for botar na ponta do lápis, às vezes elas têm muito mais, ela tem um número maior de navios transportando água produzida do que óleo produzido, por conta dos campos antigos, né? Dos poços maduros. Quando eu falo maduros aí, campos que estão produzindo aí há 30, 40 anos. Tá? Normalmente esses campos aí é absurdo. A cada um barril de óleo são 3 de água, né? Para vocês terem noção. Então é comum acontecer alguma coisa desse nível de magnitude. Eu produzi muito mais água do que óleo. Em campos maduros, sim. O que a gente não quer é que essa produção, o que vai inviabilizar com certeza um projeto que é na fase inicial que ele tem o pico de lucro dele, né? Então o que não pode acontecer no início. No início é que é o contrário ali, né? Você quer a cada 3 de óleo, 1 de água, ou o menos possível de água. Mas se ele tem um influxo de água, que é o mecanismo de produção que consegue trazer melhores contextos de manutenção de pressão e, por consequência, manutenção da vazão do óleo, manutenção da RGO, eu vou produzir água eventualmente. Daí não tem jeito. Então, só para vocês entenderem, não é? Então, aqui, ó, a energia que está sendo dada ao óleo está vindo por aqui por baixo. Então, viram geometricamente, né, da onde está vindo a energia? Né? Então, do influxo d'água vai de baixo para cima. Então, é um fluxo favorável, uma direção favorável. Da capa de gás, a energia vem de cima. Não é? Ela daqui ela empurra o óleo. E o poço tem que estar um pouco mais abaixo. Então, aqui só para vocês entenderem. Então, quando eu vou fazer poços injetores, né, eu tenho que fazer poços injetores aqui, ó, daqui olhando por cima. Tá? Então, os poços injetores, ó, estou produzindo água demais. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos reinjetar essa água, tá? Para poder antecipar essa produção. Tem empresas que entendem que essa antecipação da produção às vezes é interessante. Vai depender aí também de valores econômicos, né? Como a gente já disse aí. Claro até aqui, gente? Então, ó, quando o reservatório tem comunicação com uma rocha permeável saturada com água, aquífero de grande extensão. Aí, por último, nós temos aqui o mecanismo combinado, não é? Que é justamente quando a gente tem 2 ou mais deles. Então, o estado inicial do reservatório, água, óleo e gás. Normalmente eu tenho as três fases presentes, né? Igual nesses exemplos que eu te mostrei, por exemplo, do influxo de água, eu não tinha uma fase presente da capa de gás ali. Então, a combinação das 3 situações, um dado momento todo reservatório receberá uma contribuição do mecanismo de gás de solução, daí inevitável. Segregação gravitacional, ela está atuando ali justamente essa organização do posicionamento. Ele não ficou tudo misturado, né? Por densidade, eles acabam sendo segregados. Então, formação de gás em virtude da queda da pressão, gás e óleo diferente de densidade, capa de gás secundária, vazão de produção determina a eficiência do mecanismo de produção de gás. Então aqui, ó, são alguns exercícios. Eu não lembro aqui se... Aqui, ó. Então, no reservatório de um campo de petróleo, já em fase de produção há alguns anos, né? Foram feitas agora as seguintes estimativas e medições, né? O volume original, volume recuperável, fator de recuperação de 35%, produção acumulada. Então, qual o fator de recuperação e reserva, respectivamente, né? Então, olha só, aí é bem fácil que eu já coloquei para vocês. Então, achem para mim então qual é a fração recuperada e, e qual é a reserva, tá? Peguem uma calculadora do celular, por exemplo, aí e vejam isso daí para mim, por favor.